Daqui a pouco, nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, vamos conversar com o professor Eurico Lobo, ele que é reitor da Universidade Federal de Alagoas. Aguarde só um instante. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Praia é legal, mas não deixe de visitar nossos museus, bibliotecas, centro artístico e monumentos históricos. Mergulhe na cultura de Alagoas. Venha descobrir a história de todos os presidentes do Brasil, curtir projetos culturais e de entretenimento e ainda ver o pôr do sol numa das mais belas vistas de Alagoas. Tudo isso no Memorial à República. É seu, você tem que conhecer. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. A partir de agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, a gente conversa com o professor Eurico Lobo, que é reitor da Universidade Federal de Alagoas, que está, inclusive, encerrando o seu mandato de 4 anos. Professor, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Enfim, que Universidade Federal de Alagoas o senhor vai entregar à professora Valéria Correia, que foi eleita para ser a sua sucessora? Bom, nós vivenciamos nos últimos 4 anos um processo extremamente importante de crescimento da nossa universidade, seja quantitativo, seja qualitativo. A universidade, nesses últimos anos, ela teve uma expansão calcada num processo de interiorização que vem desde o início, que foi liderado pela reitora Ana Deise, da qual eu fui vice nos últimos 8 anos. Fizemos esse movimento de expansão. Basicamente, a universidade está hoje em todas as regiões do estado. Estamos com um projeto pronto de implantação na região norte. Esse projeto não foi adiante em função dessa conjuntura nacional que coloca alguns óbitos, mas, ao mesmo tempo, nós fizemos uma expansão e uma consolidação de programas, onde hoje nós somos cerca de 32 mil alunos da universidade, de graduação e pós-graduação. Nós somos cerca de 1.600 professores, dos quais praticamente 85%, 87% com grau de doutor e mestre, o que qualifica a universidade não só do ponto de vista do seu processo de formação, mas também de estar presente em vários órgãos e instituições pelo Brasil afora, com palestras, mesas redondas, conferências e outros. Mas, ao mesmo tempo, a universidade fez um movimento também muito grande, de um processo de maior interação com a sociedade como toda. 2 exemplos que são muito palpáveis nessa nossa gestão foram o CAITE, que é um congresso acadêmico de inovação
tecnológica, que a universidade lidera junto com o conjunto das instituições públicas e privadas do Estado, que nós estamos realizando isso a cada ano, onde milhares de apresentações técnicas são colocados. A Bienal, que acabamos de coroar esse momento com a 7ª Bienal Internacional do Livro, um evento extraordinário. Tivemos mais de 300 mil pessoas que circularam pelo espaço do Centro de Convenções, e a universidade é isso, é uma instituição pulsante. Essa semana mesmo eu estou vindo de onde fui entregar 8 obras no interior, em Arapiraca, em Delmiro Gouveia, onde a gente vê essa realidade muito pulsante. Professor, esse processo de interiorização da universidade, ele está dando certo? Ele está dentro da expectativa de vocês? Sem dúvida. É evidente que aqui e lá precisa ajustes e precisa algumas tomadas de decisão, mas veja, hoje nós temos estudantes nossos, seja aqui no Agreste, no Sertão, estudantes que estão concluindo o curso, estão passando em programa de mestrado nas principais instituições, não só aqui em Alagoas, mas pelo país afora, conquistando os primeiros lugares. Temos alunos, tive o prazer na sexta-feira passada de estar em Delmiro Gouveia, e naquele momento a gente estava fazendo a inauguração do prédio do restaurante universitário e de um conjunto de laboratórios, onde nós estávamos com estudantes que tinham acabado de chegar do Ciências Sem Fronteiras, estavam nos Estados Unidos. É uma maravilha você ver jovens ali do interior, do sertão, do Agreste, que muitas vezes não tinham essa perspectiva, não é? E hoje estão pelo Brasil, pelo mundo afora. A UFAL hoje teve, nesses últimos anos, mais de 200 estudantes em programas internacionais. E como é que o senhor conseguiu fazer muita coisa, né? Inclusive esse processo de interiorização, com essa dificuldade de recursos que o país vive de uns anos para cá, uma situação, uma crise financeira que atinge inclusive o próprio governo federal, e a gente tem conhecimento de que o repasse, não só para as universidades, mas de maneira geral, tem sido bastante reduzidos por parte do governo federal. Veja só, isso está calcado em dois movimentos. Primeiro, planejamento e muito trabalho. É evidente que nos últimos 2 anos a crise aguçou, e nesse momento nós tivemos que fazer um redirecionamento, não é? Mas desde o início que nós começamos, nós havíamos feito um planejamento de expansão, de consolidação desse crescimento institucional, e nós tivemos, só para dar um exemplo, nesses últimos 4 anos, 83 obras em execução, seja em Maceió, seja nas demais cidades do interior. Boa parte delas, 60% a 70%, nós estamos entregando ainda a nossa gestão, e a próxima a reitora eleita, vai receber basicamente aí umas 20 e poucas obras que estão em execução. Não temos obra paralisada na universidade, todas estão em funcionamento, estão em execução. É evidente que um ritmo menor, mais lento, em função exatamente desse fluxo de recursos por parte do governo federal, que impacta na dinâmica natural das coisas. Bom, uma questão que não tem nada a ver com a vida acadêmica, mas que atinge diretamente os servidores, os professores e os alunos da Universidade Federal de Alagoas, a questão da violência no campus, professor. O que é que foi feito, se é que foi feita alguma coisa em relação a isso? Veja, essa violência no campus, como é colocada, ela tem minimizado. Nós não temos, por exemplo, nos últimos 6 meses, nenhum acontecimento mais significativo com relação a isso. Agora, é importante lembrar a sociedade como um todo que o espaço da universidade não é diferente de qualquer ambiente aqui em Maceió, em Alagoas, enfim, pelo Brasil afora. Mas nós fizemos um projeto de limitação do espaço de circulação dentro do campus, colocamos guarita, reformamos as laterais, temos tido uma presença mais constante. Isso tem minimizado e muito essa questão. Agora, é evidente que a universidade, que é um espaço aberto para o conjunto da sociedade, nós temos um projeto que eu espero que seja colocado adiante pela próxima gestão, que era um projeto de o Circula Campus, onde nós teríamos uma limitação do ônibus que naturalmente entra dentro da universidade. Ele faria uma parada ali na frente da universidade, teria um terminal de ônibus, e ali na frente nós teríamos ônibus da universidade que faria toda a circulação. Isso permitiria que nós tivéssemos maior controle de entrada. Mas é evidente que isso era um projeto, todas as questões relacionadas com o projeto arquitetônico, estruturais, estão prontos, e eu espero que na próxima gestão isso seja colocado adiante. Ao mesmo tempo, temos um convênio com a prefeitura no que
diz respeito à limpeza, poda de árvores, maior iluminação, que vem sendo executado com muita eficiência. E nos últimos 6 meses não temos eventos significativos. Essa questão da iluminação, ela atinge não só a questão de funcionamento da própria universidade, como também tem influência na questão da segurança. Sem dúvida. Veja, e uma das grandes iniciativas que nós tomamos desde que começamos foi um grande projeto de construção de uma central de distribuição de energia, onde nós teremos uma compra direta do sistema Eletrobras. Isso vai trazer um benefício gigantesco para a universidade, que nós teremos energia com melhor qualidade, maior estabilidade e a um custo menor. A obra física está praticamente pronta. Nós estamos finalizando agora a questão relacionada com a distribuição. A estimativa que nós fazemos com relação a isso, que nós teremos uma redução do ponto de vista do custo de energia para a universidade como um todo, da ordem de 25% a 30%, o que vai permitir que a universidade, inclusive, melhore a sua eficiência do ponto de vista de iluminação e de conforto ambiental para todos os usuários. Professor Eurico, se o senhor pudesse resumir numa só ação esse seu trabalho durante 4 anos como reitor da UFAL, que ação seria essa? Olha, é difícil a gente resumir todos esses anos de trabalho numa única ação específica, mas o que nós nos propomos e acredito que temos conseguido, primeiro é qualificar mais a instituição. A universidade hoje, ela tem no conjunto não só de servidores técnicos como professores, passou por um processo de qualificação muito grande. Nós, ao fazermos isso, nós estamos formando melhor, colocando para a sociedade profissionais com a melhor qualificação e, portanto, conseguindo melhor espaços dentro do mercado, mas, sobretudo, o que me parece também absolutamente importante é estruturar e qualificar melhor os espaços de trabalho da comunidade, seja a comunidade acadêmica, através de mais laboratórios, mais salas de aula, mas também do pessoal técnico, nesse conjunto de obras que nós estamos entregando, onde nós efetivamente damos melhores condições de trabalho, né? São ambientes mais modernos, com toda a infraestrutura de rede, Wi-Fi, etc., que permite que as pessoas possam trabalhar com maior conforto. Ok, vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, nessa entrevista com o professor Eurico Lobo, que é o reitor da Universidade Federal de Alagoas. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Praia é legal, mas não deixe de visitar nossos museus, bibliotecas, centro artístico e monumentos históricos. Mergulhe na cultura de Alagoas. Venha descobrir a história de todos os presidentes do Brasil, curtir projetos culturais e de entretenimento e ainda ver o pôr do sol numa das mais belas vistas de Alagoas. Tudo isso no Memorial à República. É seu, você tem que conhecer. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos.
despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Voltamos à entrevista com o professor Eurico Lobo, reitor da Universidade Federal de Alagoas, aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Professor Eurico, voltando um pouquinho ao início de tudo, né? Você poderia nos explicar como é que funciona esse processo de escolha de reitor da Universidade Federal de Alagoas? Veja bem, nós temos 3 momentos, na verdade. Tem um primeiro momento onde a comunidade acadêmica, através do sistema paritário, onde professores, estudantes e servidores técnicos fazem uma escolha. Na verdade, não é um processo que a gente chama eleição, não é estrito sensu, mas é, na verdade, um processo que é colocado à comunidade, onde escolhe um dos nomes, enfim, que é colocado, enfim, em discussão. Esse nome, naturalmente, existe um acordo de cavalheiro que é levado para o Conselho Universitário, que tem uma representação onde diferente, não é? Onde 70% é composto por professores e 30% entre servidores técnicos e estudantes. E existe um acordo de cavalheiro que o nome que é escolhido pela comunidade acadêmica é referendado no Conselho e no terceiro momento vai para a Presidência da República para ser nomeado. É um ato exclusivo da Presidência da República. Mas o candidato a reitor tem que ser necessariamente professor? Tem que ser necessariamente professor, tem que ser necessariamente doutor e está no último, digamos, grau da carreira, nos 2 últimos graus da carreira, né? Níveis da carreira. Ou o título doutor também que já o credencia. O que é que o senhor deixa assim dependente? A gente sabe que toda gestão, né, em qualquer setor, qualquer tipo de atividade, algumas coisas são iniciadas e concluídas durante a gestão, outras coisas são concluídas em andamento ao que já vinha acontecendo e algumas coisas ficam para a próxima gestão. O que é que o senhor deixa assim de importante e pendente? Na verdade, eu penso, Flávio, que não é uma questão de pendência. A universidade ela é muito dinâmica, não é? Nós dissemos, e eu tenho colocado isso, que é um movimento constante. Não é? Eu dizia que a universidade cresceu muito, a universidade se expandiu, a universidade, por exemplo, nós colocamos em execução cerca de 83 obras, mas sem sombra de dúvida a próxima administração terá uma demanda também em função desse crescimento. São mais professores qualificados que chegam, é mais laboratório, é mais, enfim, salas de aula e por aí vai. Eu diria que nesse movimento, não é, se pudermos colocar como uma pendência, eu gostaria de ter tido esse conjunto de ações prontas, não é? Mas, sobretudo, a implantação do campus litoral, não é? Onde nós negociamos esse processo lá em Brasília. Nós temos hoje um protocolo assinado com o MEC de professores e técnicos que estariam disponibilizados para a universidade, mas faltou o essencial, que foi recursos por parte do governo federal e a liberação desses professores
para nós darmos início a essa ação. Portanto, é algo que eu confesso que leva uma certa frustração de não já estar hoje com aquela unidade implantada. E a conclusão, início e execução do campus Penedo, que nós expandimos de 2 para 5 cursos, né? Uma unidade que está em franca expansão e que a sua estrutura física ainda não está adequada para esse movimento de crescimento. Esse campus litoral, qual é a cidade escolhida, professor? Porto Calvo, uma cidade, hoje nós já temos uma deliberação, um terreno cedido através da prefeitura, enfim, uma ação, um ato que foi consignado através da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal, perdão, e onde nós já temos a definição de 5 cursos na área de ciências exatas, 3 cursos de engenharia civil, mecânica e elétrica e um curso na área de matemática e física. Portanto, essa discussão, essa demanda, os projetos pedagógicos, tudo isso já foram discutidos, foram encaminhados, mas evidentemente que eu não poderia dar início a essa atividade sem ter a garantia formal dos recursos para a implementação da infraestrutura básica, não é? Porque estaria, sem sombra de dúvida, levando um problema adiante e que nessa conjuntura nacional eu penso que o cuidado com fazer com qualidade prevaleceu. Professor Eurico, há 2 setores numa universidade que dizem muito respeito, tem muita importância com relação à capacitação para o trabalho da instituição: pesquisa e pós-graduação. E esses setores nem sempre têm uma divulgação assim, até porque não necessariamente não caberia tanta divulgação que justificasse o reconhecimento por parte da comunidade. Mas no caso da UFAL, como é que se encontram esses 2 setores, pesquisa e pós-graduação? Olha, nós estamos em franca expansão. Hoje, nos nossos programas de pós-graduação, nós iniciamos, se a gente fazer uma retrospectiva de 10 anos atrás, nós tínhamos 9 programas de pós-graduação, não é? Recomendado nacionalmente. Hoje nós temos cerca de 40, não é? Dos quais 12 doutorados, enfim. E na pesquisa nós temos um conjunto de pesquisadores hoje, são mais de 300 núcleos de pesquisas e grupos de pesquisas qualificados junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que credencia a universidade nos mais diferentes ambientes acadêmicos e científicos. É evidente que muitas vezes a universidade, o que ela produz, isso é um histórico dentro do Brasil, muitas vezes isso não é perceptível no dia a dia dentro da sociedade. Isso é algo que precisa ser modificado, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas a universidade está presa dentro dos seus muros? Não é verdade, a universidade interage, nós tivemos uma ampliação muito importante do ponto de vista de novas patentes, registros importantes do ponto de vista tecnológico, tivemos patentes que foram colocadas nos Estados Unidos, o que qualifica a universidade, mas eu penso que é algo que existe uma cultura e esse movimento está em curso. Eu não tenho a menor dúvida que essas questões serão cada vez mais próximas do cidadão, enfim, dentro do conjunto da sociedade no dia a dia. Professor Eurico, tradicionalmente a Universidade Federal de Alagoas tem feito trabalho junto à comunidade, principalmente no seu entorno ali. Quais são essas ações principais quanto a isso? Veja, esse é outro exemplo interessante. Não só aqui no campus, em Maceió, como no interior, nós temos uma interação muito próxima da comunidade, seja do ponto de vista de treinamentos, ações que diz respeito à geração de emprego e renda, ações de cidadania dos mais diferentes aspectos. Lembro, por exemplo, do interior, e que é muito interessante, ações que diz respeito a planejamento para obras públicas, ações que vão, por exemplo, como o indivíduo é capaz de montar sua empresa, o empreendedorismo. Veja, nós hoje temos centenas de projetos de extensão nos mais diferentes campos da universidade.
É lógico que nós teríamos que ter aqui, talvez, horas para discutirmos e mostrarmos um pouco dessas ações. Algo que é talvez mais palpável e que não esteja para a sociedade como elemento e que é algo que eu faço questão de colocar, por exemplo, é o papel do nosso hospital universitário. Não é? O hospital universitário como núcleo de ensino, pesquisa e extensão dentro desse universo. 94% da população alagoana depende do sistema SUS. E o hospital universitário está lá, está presente, não é? Executando seu dia a dia com qualidade. Ali dentro do hospital universitário nós temos o que é de melhor do ponto de vista de pessoal técnico, dos profissionais técnicos, enfim, no seu conjunto de atividades. E nós temos algo acima de 10, 12 mil consultas e intervenções que são feitas ali no dia a dia, do ponto de vista da ação médica, mas também do ponto de vista de formação, concursos de residência, ampliamos enormemente o número de residências e essas atividades elas estão sendo, digamos, capitaneadas no conjunto da sociedade. Temos vários programas do Mais Médico, que são profissionais da universidade que atuando em diferentes municípios do interior, portanto é algo muito dinâmico, não é? Que a universidade executa. Bem, uma constatação que se faz, professor, é que por conta principalmente das greves que interrompem a atividade da universidade e atrasam a conclusão dos cursos, muitos estudantes estão optando por escolas particulares ao invés da Universidade Federal de Alagoas. Isso no caso específico aqui do nosso estado, o estado de Alagoas. Como é que o senhor avalia essa situação? Veja, o país, né, as universidades viveram alguns anos de calmaria, que eu dizia assim, nos últimos 2, 3 anos, exatamente em função dessa crise econômica, política, enfim, que nós estamos vivendo, esse movimento, ele voltou à universidade com muita força. Nos últimos 3 anos, eu digo que eu fui reitor nos últimos 4 anos e enfrentei 3 greves nos 4 anos. Enfim, algo que 10 anos passados, enfim, quando eu estive como vice-reitor, não vivenciei esse momento. É evidente que isso tem que ser repensado, não é razoável imaginar greves de 3, 4 meses dentro de uma estrutura pública com o grau e com a importância que ela tem, porque isso impacta não só estudantes, professores, técnicos e a sociedade como um todo. Eu penso que o conjunto da universidade tem que repensar esse momento e esse movimento. É evidente que greve é um direito constitucional, né, de toda a sociedade, mas eu penso que é preciso ser mais criativo, buscar outras formas de reivindicações ou que tenhamos uma maior celeridade. Isso, por exemplo, passa também pela definição da questão do disciplinamento da greve dentro do serviço público, que até hoje isso não existe. Então, eu acho que isso faz com que esses movimentos sejam muito longos e sem sombra de dúvida, com impactos para o conjunto da sociedade. Ok, muito obrigado, professor Eurico Lobo, pela sua participação aqui em Conjuntura. Eu quero, de público, inclusive, parabenizar o trabalho de comunicação do setor de comunicação da universidade, das pessoas, principalmente da Simoneide e da Márcia. Eu agradeço. Vou transmitir com carinho. O trabalho que eles fazem com muita eficiência, com conteúdo, com muita constância, inclusive. Eu agradeço. Nosso muito obrigado, telespectador, pela sua audiência, mas daqui a pouco a gente volta. Aguarde só um pouquinho. Praia é legal, mas não deixe de visitar nossos museus, bibliotecas, centro artístico e monumentos históricos. Mergulhe na cultura de Alagoas. Venha descobrir a história de todos os presidentes do Brasil, curtir projetos culturais e de entretenimento e ainda ver o pôr do sol numa das mais belas vistas de Alagoas. Tudo isso no Memorial à República. É seu, você tem que conhecer. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Bem, daqui a pouco, aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, vamos conversar com o advogado Marcelo Brabo, que dentre as suas especialidades está o direito eleitoral. Um dos nossos assuntos, o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Aguarde só um instante. Praia é legal, mas não deixe de visitar nossos museus, bibliotecas, centro artístico e monumentos históricos. Mergulhe na cultura de Alagoas. Venha descobrir a história de todos os presidentes do Brasil, curtir projetos culturais e de entretenimento e ainda ver o pôr do sol numa das mais belas vistas de Alagoas. Tudo isso no Memorial à República. É seu, você tem que conhecer. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Bem, a partir de agora, o nosso entrevistado é o advogado Marcelo Brabo, que, dentre as suas especialidades, está o direito eleitoral. Ô Marcelo, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa conjuntura. E vamos começar a nossa conversa sobre esse processo que foi aberto, né, de impedimento, de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Depois de 33 pedidos recusados, finalmente o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, resolveu aceitar um pedido que foi subscrito pela advogada Janaína Pascoal, pelo jurista Miguel Reale Júnior e pelo ex-deputado Hélio Bicudo.
Eu lhe pergunto, na sua avaliação, o senhor deve estar acompanhando esse processo, esse pedido tem respaldo legal? Flávio, obrigado pelo convite e obrigado aos amigos do Conjuntura. E é importante debater um tema tão importante que pode trazer reflexos tão grandes para a nossa nação. Sobre a perspectiva da existência ou não de previsão legal, a gente tem uma legislação que ela é de 1950, que é a Lei 1079, que regula a possibilidade do procedimento de impeachment, que na verdade é o crime de responsabilidade. E entre as perspectivas dela, traz justamente a situação orçamentária, quando você ferir a lei orçamentária. Então, a previsão de caráter geral tem. Agora, tem que examinar realmente o caso de PSI com os devidos aprofundamentos para poder ver se caracteriza ou não o crime de responsabilidade. O senhor chegou a ler, a ter acesso a essa peça, esse pedido de impeachment? Li sim, realmente é uma peça muito bem fundamentada e que realmente merece uma reflexão por parte da nação. O Congresso deve sim examinar. Eu acho que todo gestor, seja ele de quaisquer das esferas de poder, ele tem que submeter os seus atos realmente ao crivo do contraditório. E nada melhor do que possa submeter realmente a uma fiscalização devida, aos devidos aprofundamentos. É claro que a gente também fica reflexivo, ao mesmo tempo que a gente deseja que haja os aprofundamentos, porque querendo ou não, nós estamos vivendo uma crise política e que traz reflexos aí na nossa economia, no nosso dia a dia. Bom, há quem conteste o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por, segundo esses, lhe faltar legitimidade para comandar esse processo de impeachment pelo fato dele próprio estar sendo processado, acusado de diversos ilícitos. Como é que o senhor avalia essa questão? Ele foi muito infeliz quanto à escolha do dia. Já havia um desenho de que ele realmente ia mandar processar o procedimento de impeachment, mas justamente terminou mandando processar num dia onde ele teve uma manifestação contrária do PD em seu desfavor na Comissão de Ética da Câmara, no dia em que foi aprovado à noite na própria Câmara as pedaladas fiscais, quando se adotou o procedimento através do Legislativo de regularização. Então o dia não foi o mais propício. Realmente ainda há uma discussão sobre legitimidade, mas que eu acho que a gente não pode apenas delegitimar o processo em razão da pessoa que o está conduzindo. Até porque a condução a partir de agora vai ser uma comissão, vai ter representação de todos os partidos, vai haver a eleição dentre aqueles membros escolhidos pelos partidos do seu presidente e o secretário. Essa comissão vai ter que elaborar um relatório que vai ser submetido ao plenário para aprovação ou não. Marcelo, por que o processo de impeachment não atinge também, não vincula o vice-presidente, no caso, Michel Temer? Porque o vice-presidente, ele tem um estado, uma sujeição de natureza passiva. Ele só submete a um procedimento de impeachment quando ele tem um ato próprio dele. Tanto que a legislação, a Lei 1079, que é de 1950, é uma lei muito antiga, diz que ali vai depender de um ato ou de uma omissão. Mas desde que aquele ato ou omissão, ele seja inato à pessoa. E o vice-presidente, ele apenas substitui ou sucede na eventual ausência do titular, o que não foi o caso. Qual o caminho até o final desse processo de impeachment? Nas duas hipóteses, dele ser acatado e dele não ser acatado. Nesse primeiro momento foi constituída a comissão vai emitir o seu relatório, esse relatório vai ser submetido ao plenário para fim de aprovação. Se aprovado, vai haver uma reunião em conjunto de ambas as casas, presidida essa sessão pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, a quem caberá essas casas reunidas reconhecer ou não a existência do crime de responsabilidade e, por conseguinte, afastar ou não a presidente do cargo. Se entender este relatório da comissão de que não há elementos, o plenário poderá realmente confirmar aquela decisão e fica tudo como antes. Qual é o quórum necessário para que seja aprovado? O quórum de 2/3. Tanto na Câmara como no Senado. Uma vez aceito esse pedido, aprovado, aliás, pelo Senado, se dá, no caso, o afastamento da presidente? Se dá o afastamento. E não apenas o afastamento do cargo, mas também tem consequências outras, inclusive a inabilitação para exercer cargos públicos, e hoje a inabilitação, o prazo fixado é de 5 anos. E que vem uma discussão se essa inabilitação vai ser estendida também para o prazo de 8 anos, até para se amoldar o que regula a Lei Complementar 135 de 2010, que é a chamada Lei da Ficha Limpa. Mas durante todo o processo, a presidente, no caso a presidente Dilma, fica no cargo? Fica no cargo e vai poder exercer de maneira ampla o seu direito de defesa, assegurado constitucionalmente. Com relação ao
vice-presidente, no caso, Michel Temer. Aí, no caso da presidência ser afastada, ele concluiria o mandato. Concluiria. Concluiria até porque o impedimento, apenas quando se trata de matéria eleitoral, é que nos 2 primeiros anos tem que haver nova eleição. Mas no caso de falecimento, no caso de impedimento, quem assume é o vice-presidente. Qual a sua opinião, qual o seu palpite com relação, como uma pessoa que trata das coisas do ponto de vista legal, mas também que tem a sua vivência política? Flávio, vai depender muito da comoção popular. Eu não sei se nós teremos a comoção popular suficiente para forçar o Congresso Nacional a adotar providências. Eu acho que, como todo esse tipo de procedimento, como houve inclusive com o ex-presidente Lula, você tem momentos. E talvez esse momento ele tenha passado. O que a gente espera é que a democracia saia fortalecida, que as instituições saiam fortalecidas desse processo e que nós possamos ter realmente uma vida mais digna, com uma economia estabilizada, com a garantia do pleno emprego, que hoje realmente está diminuído, que a gente possa realmente ter a possibilidade de adquirir bens de uso e consumo e que a gente termine aí tendo a possibilidade, daqui a 3 anos, a gente poder exercer de maneira livre o maior direito e utilizar da maior arma que todo cidadão tem, que é o direito ao voto. Mudando um pouquinho de assunto, doutor Marcelo, a gente vai ter eleição municipal no ano que vem e houve algumas mudanças, principalmente no que diz respeito à propaganda partidária. Foi diminuído o prazo. O tempo, o prazo para a propaganda. Isso dificulta e muito a situação de quem quer ser candidato e não exerce mandato. Qual a avaliação do senhor? O senhor concorda com essa redução desse prazo? Flávio, eu achei a nossa reforma péssima, tanto que eu não a chamo de reforma eleitoral, eu chamo de deforma eleitoral. Terminou diminuindo o tempo de propaganda, terminou limitando as propagandas. Vai ser, infelizmente, uma campanha eleitoral para quem já ou exerceu cargos públicos ou está no poder. Aquelas pessoas que estão fora vão ter uma grande dificuldade. E, ao mesmo tempo em que se diminuiu o período de propaganda, se criou algumas figuras inusitadas. Como, na verdade, hoje não vai ter mais, como havia uma discussão muito grande, bem defendida pelo Ministério Público Eleitoral, a propaganda antecipada. Desde que o candidato ele não diga que é candidato explicitamente, ele pode quase que fazer tudo. Então se criou aí, infelizmente, um Frankenstein e que a gente vai ter que conviver com ele. Quais foram as principais mudanças com relação à propaganda, doutor Marcelo? A propaganda quanto ao prazo, que na verdade nós vamos ter uma campanha política de apenas 45 dias, quando nós tínhamos uma campanha política de quase 90 dias. Também vai ser retirado algumas coisas que nós tínhamos aqui no nosso sistema, que nós vimos comumente, como cavaletes, não vai ter mais carros de som. A campanha vai diminuir muito. Carro de som não tem mais. Vai ter mais a possibilidade, nem carro de som, nem nada assemelhado. Você não pode mais ter uma bicicleta, não pode ter, como tinha alguns municípios do interior do estado, às vezes, utilização de um animal portando aí um elemento sonoro. Nada disso vai poder ser feito mais. Bom, vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco a falar com o advogado Marcelo Brabo, no caso agora a respeito do processo eleitoral. Praia é legal, mas não deixe de visitar nossos museus, bibliotecas, centro artístico e monumentos históricos. Mergulhe na cultura de Alagoas. Venha descobrir a história de todos os presidentes do Brasil, curtir projetos culturais e de entretenimento e ainda ver o pôr do sol numa das mais belas vistas de Alagoas. Tudo isso no Memorial à República. É seu, você tem que conhecer. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
Chamo de volta à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado, o advogado Marcelo Bravo. Então, Marcelo, a gente estava falando no final do bloco anterior com relação à propaganda eleitoral, ou melhor, a restrição que se vai ter nessa eleição do próximo ano, 2016, para vereador e prefeito, no espaço para propaganda eleitoral. Enfim, em resumo, quais são os espaços que o candidato vai poder utilizar? O candidato vai poder utilizar do guia eleitoral apenas durante 45 dias, que é um período muito pequeno. Vai poder se utilizar de jornais e revistas, agora naqueles limites prefixados. E pagos, devidamente pagos, inclusive com o número prefixados anteriormente. Vai também poder se utilizar das redes sociais, que talvez seja o grande avanço. Hoje realmente vai ter uma regulamentação muito boa quanto à rede social, que não tinha. E no final das contas, Flávio, o que a gente vai ter é uma situação de plena restrição. É uma campanha que vai ser dirigida para aqueles que ou estão no poder ou já exerceram cargos e que têm o seu nome amplamente divulgado. Até porque os próprios adesivos de cargo, eles vão ser também limitados a 60 centímetros. Você não vai poder nem usar mais aqueles backlights como tinha na traseira do carro. Ninguém vai mais poder fazer plotagem. O custo realmente vai ser diminuído, mas essa não foi a finalidade maior. A finalidade maior foi prestigiar quem está no poder. Evitar que surjam novos nomes, novas lideranças. Com relação a financiamento de campanha, o senhor falou que foi uma coisa que não foi, assim, foi discutida, mas não foi implantada. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu acho que o nosso Congresso Eleitoral ele andou muito mal, até porque o financiamento público de campanha ele não é uma solução de todos os males, mas é uma grande possibilidade para aquela pessoa que tem um trabalho em sociedade, aquela pessoa que tem a vontade de submeter o seu nome, submeter, porque ninguém em sã consciência vai comprometer o seu patrimônio e investi-lo todo na política. E o que ocorre hoje é isso. A gente vive num país de faz de contas, porque a pessoa investe um valor vultosíssimo, às vezes próprio de terceiro, e quem investe quer retorno, e se você se desfazer do seu patrimônio também vai querer ter o seu devido retorno. Infelizmente não se resolveu um problema gravíssimo, inclusive também o Congresso utilizou até de um artifício, de um ardil, o que a gente vê um menoscabo à própria decisão judicial do Supremo, que o Supremo disse que as pessoas jurídicas não podem doar, e o que o Congresso Nacional disse é que pode haver sim a doação, só que você doa ao partido e o partido é quem vai dirigir e distribuir entre os candidatos. Existe limite para essas doações? Existe, vão ser fixados de acordo com a campanha do ano anterior. Aquele limite vai ter que ser observado. O que foi gasto para presidente da República, o que foi gasto para governador, para prefeito, nos anos anteriores. E como é que fica no caso dos partidos novos, que não receberam doações anteriormente? Não vai ter problema nenhum, porque na verdade o teto a ser fixado vai ser das campanhas em gerais. E quanto à distribuição dos eventuais valores, se criou realmente uma cláusula de barreira, não vai mais se poder ter partidos novos, e os partidos novos que estão hoje aí, já criados anteriormente, que o último que a gente soube agora foi a Rede, esses vão receber o fundo de maneira equitativa. Distribuído. Vai dar um valor aí que vai dar para poder auxiliar, não tocar, mas auxiliar nas campanhas. O que é, no entender do senhor, que poderia mais ser incluído nesse debate com relação à reforma eleitoral? A gente precisaria tratar, Flávio, de maneira séria, aprofundada, no fortalecimento dos partidos políticos. Hoje nós não sabemos aqui no Brasil os partidos, se eles são de direita, de esquerda, de centro. A gente não tem uma definição. A gente não tratou de alguns assuntos caros, com muita propriedade e mais aprofundamento, como a fidelidade partidária. Nós também não tratamos aí do nosso sistema político existente, se a gente quer continuar nesse sistema hoje, ou a gente quer mudar, até uma possibilidade de evolução para sistemas outros, de maneira híbrida, a própria lista eleitoral. Então, infelizmente, terminamos não tratando os pontos centrais. E, para mim, o mais relevante deles seria o financiamento público de campanha. Até porque hoje, quem financia todas as campanhas termina sendo direto ou indiretamente o governo. A gente vive no Brasil, Dona Marcelo, de uns anos para cá, de uns tempos para cá, uma situação interessante. Antigamente, quando se falava na prisão de um político, era um escândalo. Hoje está se tornando uma coisa muito comum, ao ponto até de se ter um senador, no pleno exercício do mandato, líder do governo, preso. Apesar disso, os casos de corrupção se sucedem. Como é que o senhor explica isso? Se é que tem alguma explicação? Na verdade, é a única explicação. Ou seja, a punição não está
não está inibindo a corrupção? Na verdade, eu digo sempre que a política hoje, como posta, ela é perversa. É perversa porque ninguém faz mais campanha apenas com bons propósitos, apenas com a boa lábia. Você tem que ter uma estrutura financeira para lhe financiar. E esse é o primeiro dos males a corromper todo o sistema. A outra situação é que não é que não existam punições, mas a gente ainda vive daquele sentimento do passado da impunidade. E de que campeava na impunidade. E o mundo está mudando, o Brasil está mudando, a gente fica feliz quando a gente vê as instituições poderem funcionar e dizer que todos estão submetidos ao crivo da lei, como acontece com o senador da República, mas ao mesmo tempo que a gente também fica triste, porque a gente vê justamente aquelas pessoas que nos representam e que deveriam dar os exemplos e que terminam não agindo da maneira adequada. O que a gente precisa, Flávio, é não apenas a justiça fazer a sua parte, mas é que todos nós venhamos a fazer a nossa parte, que o Congresso Nacional venha dar exemplo através das suas comissões de ética, que nós, população em geral e cidadãos, venhamos também a dar exemplo, escolhendo melhores representantes e que a gente possa, em razão disso, ter um futuro melhor, um país, um estado e um município melhor. Bom, com toda essa restrição, uma certeza. Primeiro, restrições por parte da legislação e segundo, com esses problemas todos envolvendo empresas e partidos políticos e políticos, dirigentes políticos, certamente o dinheiro vai ser uma mercadoria em falta nessa eleição do ano que vem. Eu não digo nem uma mercadoria em falta. Eu tenho muito medo de que o Supremo, ao invés de trazer um benefício para a nação, ele trouxe um desserviço. De que forma? Porque vai fomentar muito o uso do Caixa 2. Como é que você vai remunerar aquelas pessoas que trabalham numa campanha? Desde o contador, o advogado, os cabos eleitorais, a pessoa que faz a propaganda, o bandeirinha e aí por diante. Infelizmente, eu pessoalmente, eu vejo com reservas a decisão do Supremo. Eu acho que ela existe e deve ser sim cumprida, mas o Supremo terminou examinando de uma perspectiva diferente. Eu acho que o que o Supremo deveria ter dito é o seguinte, que aquelas empresas que trabalham com o poder público, essas sim estão alijadas de doação, mas você alijar todos de doação, toda pessoa jurídica, quem é que vai comprometer o seu patrimônio? E vai acontecer uma situação de burla, porque algumas pessoas vão começar a aumentar, já devem ter feito para o imposto de renda do próximo ano o seu patrimônio, para que venha justificar, porque não existe limitação do candidato doar. Eu posso utilizar todo o meu patrimônio na campanha eleitoral. Quer dizer, eu vou terminar mudando a sistemática de utilização de recursos. Ao invés de utilizar de pessoa jurídica, eu vou utilizar meu próprio patrimônio. Então, na minha ótica, foi um desserviço. Ok, muito obrigado ao advogado Marcelo Brabo pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.